Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os audiobooks que eu ouvi ao longo do período gratuito de 3 meses da Audible. Antes de começar a falar desses e-books, a Audible é um programa de audiobooks da própria Amazon. O valor mensal dessa assinatura é de R$19,90, mas a Amazon liberou um teste gratuito de 3 meses para assinantes Prime. Foi onde eu consegui a minha assinatura e aproveitei bastante para ouvir os audiobooks que eu tinha vontade. Se você também quer dar uma chance para audiobooks, saber como é que é essa experiência, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E eu posso dizer que para mim a experiência de audiobook foi muito boa e ajuda muito, principalmente quando estou realizando outras tarefas que não demandam tanta atenção, como é o caso, por exemplo, de fazer as unhas, limpar a casa. São tarefas que eu consigo ouvir um livro, ficar imersa naquele universo e fazer as minhas tarefas tranquilamente. E tem me ajudado bastante, tem me conquistado muito. E aí, com esse período de 3 meses, eu consegui ouvir 6 audiobooks e eu vou compartilhar a minha experiência com essas obras com vocês. Para começar, os audiobooks que eu ouvi na Audible foram 3 livros, que é uma trilogia de romance de época. O primeiro foi Um Duque para Diana. E aqui nós vamos conhecer inicialmente 3 irmãs que decidiram usar seus conhecimentos de moda, comida e música para criar a própria empresa de eventos. E aí, certo dia, o Joffrey, o engenheiro que acaba de herdar o título de Duque de Greenwood, aparece para pedir ajuda para essa empresa para ajudar a sua irmã na temporada. Afinal, há um segredo que pode arruinar a sua família e tudo que ele não quer é que sua irmã acabe afetada por isso. Então, às vésperas do primeiro baile da temporada londrina, Diana e Joffrey se conhecem. Ela é especialista em moda e, acima de tudo, é capaz de conversar com a jovem Rosie, que é a irmã do Joffrey, a se libertar, se conhecer melhor e encontrar um cavalheiro respeitável. Inicialmente, a autora apresenta a nossa primeira personagem dessa trilogia, que é a Diana, e até mesmo as suas duas irmãs. Ela introduz um pouquinho sobre como elas vivem, a motivação para terem criado o próprio negócio e como vão lidar com as consequências de suas decisões. Isso já me pegou logo de cara, porque eu adoro personagens que estão à frente do seu tempo, sabe? Que não se intimidam tão facilmente. E mesmo com um pequeno receio de tudo desmoronar, Diana é uma personagem que não desiste fácil, e a prova disso está em trabalhar para Joffrey. E aos poucos a história vai desenrolando e esses personagens vão trocando alfinetadas o tempo todo, até perceberem que existem sentimentos não revelados. E tudo isso vai deixando a trama ainda mais envolvente, com cenas hots, e que a gente se apaixona por Diana e Joffrey. Então, pra mim, esse é um livro que traz muitas questões de época, mas também muitos segredos, principalmente envolvendo Joffrey, e mostra que quando os sentimentos são verdadeiros, não importa as diferenças e os obstáculos, sempre é possível fazer com que dê certo. No segundo audiobook que eu ouvi, que é o segundo livro dessa trilogia, que é O que Acontece no Baile, nós vamos conhecer que desde quando se tornou sócia da empresa Ocasiões Especiais, onde Elise e suas duas irmãs são donas, ela nunca imaginou que poderia experimentar uma segurança financeira e muito menos uma liberdade inimaginável. Tudo parece estar entrando novamente nos eixos em sua vida. Porém, é quando Nathaniel, o conde de Foxteeth, melhor amigo do seu falecido marido, aparece em sua vida. Ele está determinado a contratar a empresa para ajudar uma jovem viúva a ser aceita na sociedade. Tudo poderia seguir tranquilamente se a proximidade com o conde não acendesse uma chama em seu peito. Só que Nathaniel não pode se casar por conta de uma situação familiar. Porém, mesmo determinado a cumprir seu dever, Nathaniel está prestes a ignorar suas convicções e revelar toda a verdade. E nessa segunda obra, Elise está lidando com a sua liberdade financeira de não depender mais do dote de seu pai, mas também por estar viúva. Seu mundo mudou completamente e ela precisa lidar com essa nova etapa de sua vida. E quando Nathaniel surge novamente em seu caminho, ela fica sem saber exatamente o que fazer. Afinal, ele era amigo de seu marido e como ela pode ter sentimentos conflitantes por ele. Só que, como ele não quer se casar e quer ajudar uma jovem viúva a ser aceita na sociedade, o que isso poderia significar? Com certeza ele tem muitos segredos, mais do que Elisa gostaria de admitir. E apesar de tudo que Elisa passou em sua vida, ela encontrou maneiras de recomeçar. Mesmo com medo e com os julgamentos que a sociedade poderia fazer, ainda assim ela soube deixar muitas coisas de lado e seguir seu coração. Então, O que Acontece no Baile foi uma leitura muito boa e que me surpreendeu pelo plot. Eu não esperava pelo que aconteceu, mas como Elisa soube lidar com todas as questões, só me mostrou em como ela é uma mulher sábia e que soube encontrar o seu felizes para sempre.
Na terceira e última obra dessa trilogia, que é Acidentalmente Apaixonados, nós vamos conhecer Raffi, que é herdeiro de um visconde, e para assumir o título ele precisa encontrar uma esposa. Porém, para que ele arranje alguém como ele deseja, ela não pode ser independente, nem muito bisbilhoteira, pois ele tem segredos e não quer que ninguém o descubra nesse mundo da espionagem. Por outro lado, nós conhecemos a Verity, que é uma mulher bem determinada, que é uma das sócias das Ocasiões Especiais. Ou seja, sua vida está sempre rodeada de pessoas e alguns segredos também. Então é claro que ela é a escolha mais inadequada possível para Raffi. Verity já teve um noivado desastroso e não está disposta a se entregar novamente para ninguém. Porém, Raffi é encantador, bonito e faz o seu coração bater mais forte. Então é quando o ex-noivo de Verity tenta arruinar a sua reputação e Raffi a pede em casamento e muitas coisas vão acontecer. Comecei essa leitura cheia de expectativa porque além da personalidade dessa personagem, também haviam outras questões envolvidas, como descobrir quem era o fantasma, que era aquela pessoa que sempre estava de penetra nas festas, e qual o motivo para sempre estar por perto. E ao longo da história, a autora foi mostrando todo o envolvimento de Verity e Raffi, e em como, mesmo com todas as suas diferenças, ele estava determinado em fazer com que ela não tivesse a sua reputação arruinada, e isso e mais algumas questões próprias também. E o romance deles foi algo que eu gostei bastante de acompanhar, mas senti que a autora poderia ter explorado um pouco mais em outras questões. Mas de qualquer forma, Acidentalmente Apaixonados foi uma boa leitura e que apesar de ter um passado difícil, a pessoa tem que estar disposta a seguir em frente e não deixar que nada impeça de encontrar o seu final feliz. O quarto audiobook que eu ouvi foi um livro nacional, que foi a obra E Foi Assim Que Tudo Mudou. E nessa história nós vamos conhecer a Catarina, que ela não esperava ter a sua vida virada de cabeça para baixo e fosse obrigada a recomeçar. Tudo mudou em sua vida quando ela enviou uma foto para o seu ex-namorado e ele acabou expondo essa foto para todo o colégio. Todo mundo agora só passa por ela com olhares matadores e sussurros que a deixam completamente desconfortável. E claro que esse acontecimento não mudou somente a sua vida, afinal, a mudança de cidade afetaria também aos seus pais. E quando eles chegam nessa nova cidade, Nina está completamente apreensiva das pessoas descobrirem sobre essa foto. Mas ela encontra Larissa, Joana e Vinícius, pessoas que trazem uma nova esperança e parece que agora tudo em sua vida está como era antes. Só que as coisas mudam novamente em sua vida quando algo similar acontece com uma das suas novas amigas e ela decide fazer algo a respeito. E Foi Assim Que Tudo Mudou é um livro jovem adulto, onde acompanhamos a jornada de uma personagem tentando se livrar de um acontecimento do colégio que afetou completamente a sua vida e buscando maneiras de confiar novamente nas pessoas ao seu redor e até mesmo em si. Eu gostei da forma como a autora trouxe todos esses acontecimentos, pois é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. O livro ele acaba servindo de um alerta para os adolescentes e esse mundo das redes sociais, onde você envia uma única foto e a mesma pode aparecer em qualquer página, pode acontecer qualquer coisa. No começo eu estava me identificando bastante com os dilemas que a Nina estava enfrentando, afinal eu senti empatia pela personagem, mas depois que ela tenta resolver os problemas de sua amiga por conta própria, foi onde eu acabei me desconectando um pouquinho da trama. Mas a mensagem mais importante desse livro é que mesmo com os erros que cometemos, é preciso aprender com eles. E que mesmo que nossos erros nos persigam por tanto tempo, é importante buscar maneiras de recomeçar e não deixar que o medo fale mais alto. E o quinto livro que eu ouvi foi uma obra que eu ainda não conhecia nada da autora, não conhecia sua escrita, não sabia muito bem o que esperar. Fui realmente surpreendida, que é o livro Nós Dois na Lua. E aqui nós vamos conhecer a Ginger, que ela vive em Londres e se sente um pouco perdida de como vai seguir com a sua vida. É como se seus sonhos tivessem sido deixados de lado e ela fizesse exatamente o que os pais queriam para ela. Já Rice não consegue ficar em um único lugar. Ele tem vivido seu sonho de gravar suas músicas e fazer pequenas apresentações em vários locais, mas ele quer muito mais para sua carreira. E após o caminho de Rice e Ginger se cruzar nas ruas da Cidade Luz, a conexão entre eles é instantânea, assim como uma amizade. E após viverem uma noite mágica em Paris e cada um voltar para sua vida, para suas rotinas, eles começam a trocar e-mails diariamente, compartilhando segredos, dúvidas e tudo que os aflige. E esse foi um livro que me conquistou logo de cara, principalmente pela troca de e-mails, que é algo que eu realmente amo, mas também por ter uma vibe de um dia, onde os personagens se tornam amigos quase que inseparáveis e passam longos anos vivendo em torno dessa amizade. E essa amizade improvável foi algo que me conquistou bastante. Afinal, ver o companheirismo deles e em como cada ano, mesmo vivendo em países diferentes e trocando e-mails constantemente, a amizade foi se intensificando e mostrando o quanto podemos ter uma amizade verdadeira dessa maneira. Eu adorei demais esse livro. Adorei como tudo foi desenvolvido bem aos pouquinhos, deixando meu coração
apertadinho em alguns momentos, me fazendo rir em diversos outros e me proporcionando uma excelente leitura. Confesso que em alguns momentos eu fiquei um pouquinho brava com algumas atitudes, principalmente de Rice, mas ao mesmo tempo é impossível não se colocar no seu lugar e entender o motivo de tudo aquilo. Então esse é um livro que fala sobre amizade, mas também aborda sobre a busca por si e pelo poder do amor, em como não importa quanto tempo leve e nem quantos obstáculos tenhamos que enfrentar em nossas vidas, se for para acontecer, no momento certo irá acontecer. E o sexto e último audiobook que eu ouvi também é um livro nacional, que é Aquele Meu Ousado Romance. E nessa história, a Aimee trabalha como agente literária e ela ama o que ela faz. E recentemente, ela abriu a sua própria agência após Yolanda anunciar a sua aposentadoria. Mas Yolanda tem um único pedido, que a Aimee agencie Ricardo. Ele é um autor bem conhecido, após ter feito um enorme sucesso com uma trilogia de fantasias, finalizada 5 anos atrás, e agora está escrevendo um romance. Esse será o primeiro romance do autor, e a Aimee é completamente apaixonada pelo gênero, então ajudá-lo vai ser uma tarefa um pouquinho mais difícil do que ela imaginava. Se tem uma coisa que eu amo em uma obra é quando ela fala sobre livros. Amo ficar completamente imersa nesse mundo literário e até mesmo conhecer outras perspectivas, como foi o caso daquele meu ousado romance. Dois personagens que tiveram seus caminhos cruzados por conta de uma agência, mas que perceberam que tinham muitas outras coisas para compartilhar. E é nesse desenvolvimento da trama que, intercalado no ponto de vista de ambos, vamos conhecendo um pouquinho mais sobre suas vidas e nos apaixonando perdidamente por cada interação entre eles. E eu fiquei completamente apaixonada pela forma que a autora trouxe todas essas questões relatadas no livro, como situações delicadas do passado e até mesmo alguns relatos delicados sobre a família. Os assuntos foram apresentados de uma maneira mais singela, mas que se encaixaram perfeitamente com o momento vivenciado, e isso tudo foi perfeito para que eu conseguisse entender um pouco mais a personalidade e os dilemas enfrentados por Ricardo e Aimee. E eu confesso que em muitos momentos eu acabei me identificando com algumas questões que os personagens estavam enfrentando, como por exemplo, não conseguir o ingresso para o show da sua dupla favorita, de enfrentar um bloqueio criativo, situações cotidianas que fazem com que tudo torne ainda mais envolvente e a leitura fique maravilhosa. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses 6 audiobooks que eu ouvi ao longo de 3 meses. Se você ficou com vontade de conhecer alguma dessas obras ou até mesmo outras, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E se você já leu algum desses livros que eu apresentei, deixe aqui nos comentários. E se ainda não leu, aproveite para me contar se ficou com vontade de conhecer alguma dessas obras. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!